Olá pessoal, esse é o nosso primeiro contato mais visual, falando assim, né? A respeito da nossa disciplina de avaliação e planejamento educacional. Eu vou de antemão pedir perdão, assim, né? Porque eu tô fazendo um vídeo da minha casa, é um vídeo bastante caseiro, então apenas para a gente tentar consolidar alguns pontos que foram discutidos e foram registrados por vocês ao longo dessa primeira semana de estudos, certo? Eu gostaria de pontuar aula por aula, assim, para a gente ir descrevendo e a partir e dessa forma ir consolidando alguns pontos que são essenciais, certo? Bom, na aula 1, então, consistia especificamente de vocês se manifestarem a respeito do plano de ensino da disciplina. Tá? Eu li os comentários de vocês, nossa turma tem em torno de 9 alunos, então foram poucas postagens, eu consegui ler todas, inclusive comentar todas até esse momento. Se surgir alguma outra também farei comentário, certo? Mas uma coisa que vocês comentaram me chamou bastante atenção, no sentido de que parece que a disciplina de planejamento vai trazer para vocês algumas receitas, né? E é justamente algo que eu não quero. Não quero, ao longo de qualquer disciplina que eu ministro, quem sabe, quem já foi meu aluno, sabe disso, trazer algo pronto, acabado, receitas de bolo, né? Porque quando a gente trata de educação, nós tratamos de pessoas, nós tratamos de alunos, nós tratamos de alunos cujo futuro foram confiados a nós, numa educação institucionalizada. Então, não existe receitas para se educar, receitas para se ensinar, receitas para ensinar matemática. Existe a sensibilidade de entender que cada indivíduo tem uma forma de aprender diferente, tem um tempo de aprender diferente e é isso que vale, tá? E a gente sabe que isso não é muito levado em consideração, infelizmente, no Brasil hoje, nas práticas escolares, nas práticas pedagógicas. Por quê? Porque a gente sabe que não está dando certo. As formas como o processo de aprendizagem vem acontecendo não é uma forma que dê para dizer que é de qualidade. E então a gente precisa discutir sobre isso. A gente precisa discutir e evidenciar, colocar hipóteses de por que não está acontecendo. Então, meu objetivo não é, bom, agora eu estou saindo da disciplina de planejamento, eu sei tudo sobre planejamento, sei tudo sobre avaliação. Não. Vocês vão sair daqui com mais perguntas. Se vocês saíram daqui com mais perguntas, é porque vocês aprenderam algumas coisas. Porque vocês conseguiram estruturar algumas aprendizagens, no sentido de que só estrutura aprendizagens. Só aprende aqueles que têm outras perguntas para fazer, porque a gente não fica nas aprendizagens. Quando a gente mobiliza outros a querer saber outras coisas, a outros saberes, a gente está aprendendo, tá? Então, gente, a minha preocupação não é com a escrita correta, não é com a normatização da BNT, não é com nada disso. É que vocês entendam como está organizada a nossa disciplina e quais conceitos e quais ideias a gente precisa discutir aqui, estruturar aqui, para que gerem outras dúvidas, para que gerem outros questionamentos que não vão ser para esta disciplina, mas vão ser para a vida profissional e de educadoras e educadores e professores de vocês, certo? Bom, na aula 2, eu pedi uma atividade bem simples, que era planejando uma viagem. Essa atividade planejando uma viagem, ela consistia de vocês pensarem em um local onde vocês gostariam de fazer uma visita, isso individual, né? E vocês teriam que descrever qual era esse local, por que conhecer este lugar, como tu irás te deslocar até ele, quanto dinheiro precisarias dispor. Isso, na verdade, é um planejamento de uma viagem, né? Depois que vocês colocassem todos esses itens, essa atividade que valeria inclusive uma pontuação quantitativa, mas não me interessa muito o quantitativo da disciplina, né? Me interessa a qualidade da produção de vocês, vocês deveriam voltar a esses questionamentos e localizar ali analogias com o planejamento educacional. Por exemplo, quais dessas questões
elas estão ligadas ao tema de um planejamento. Tá? E vocês me disseram, qual é esse local que eu quero conhecer? Esse seria o tema do planejamento. Exatamente. Quando tu diz, e os objetivos desse planejamento? Por que conhecer esse lugar? Então a gente tem que entender que a avaliação tem, que o planejamento tem itens que o estruturam. E esses itens, ele tem, entre os mais importantes, entre todos eles, o mais importante é o objetivo. Porque o objetivo, ele fala da intencionalidade de uma aula, certo? Eu preciso ter uma intencionalidade ao planejar. Eu preciso ter metas. Então, por isso que objetivo e meta são sinônimos. Eu preciso ter claro, qual é a minha intenção? O que eu quero que meus alunos saibam? O que eu quero desenvolver de aprendizagem nos meus alunos? Isso é intencionalidade. E os objetivos têm essa intencionalidade. Por isso que eles começam com um verbo. Reconhecer, interpretar, ler. Só que não adianta apenas criar objetivos. Eu preciso, lá no final da minha aula, verificar se esses objetivos foram atingidos. Como? A partir de uma avaliação. E não é uma prova, tá? A avaliação de um plano de aula, ela deve acontecer em todos os momentos. Ela deve estar sempre ligada ao objetivo dessa aula. Então, se o objetivo da minha aula era separar sílabas corretamente, né? Como se usa muito por aí, separar sílabas corretamente. Olhem que esse objetivo, separar sílaba, ele não está dizendo apenas em tu separar sílabas, dividir uma palavra em sílabas. Ele diz que um aluno tem que saber muitas outras coisas. O que é um grafema, o que é um fonema, o que é uma sílaba, como uma sílaba é estruturada a partir de um grafema e de um fonema. Se eu souber o que é um grafema e não souber o que é um fonema, eu não consigo saber separação da sílaba. Ou eu vou decorar, memorizar o que é uma separação de sílaba. Entender que quando eu planejo uma aula sobre separação de sílabas, eu tenho que fazer com que o meu aluno entenda qual é a função da separação de sílaba. Além desses conceitos de saber o que é grafema, fonema, saber que uma separação de sílaba é que quando eu chego lá no finalzinho do meu caderno e não consigo mais escrever, eu tenho que terminar uma sílaba, botar um tracinho e continuar ela lá embaixo. Eu não posso quebrar uma sílaba ao meio, que isso fará com que a pessoa que estiver lendo não entenda. Então eu preciso dar um significado, trazer uma importância na vida do meu aluno para isso. Eu não posso simplesmente criar objetivos loucos, mirabolantes, se isso não tiver sentido. Se uma aprendizagem não tiver sentido, ela não é aprendizagem, ela é uma informação, certo? Então a gente precisa entender qual é a diferença de informação. Informação é isso, aquilo que eu recebo pronto. Recebo pronto, uma fórmula, um conceito. Mamíferos são seres cujos as mães têm glândulas mamárias e os filhotes mamam após o nascimento. Trouxe um conceito pronto. Isso não é aprendizagem. Isso é informação. Se isso tem um sentido para o meu aluno, ele conseguir interiorizar isso e dizer, mamífero é a minha cachorrinha lá porque ela deu cria e teve filhotinhos que foram lá e procuraram as glândulas mamárias delas e mamaram até ter um mês. Bom, é diferente. Eles conseguiram puxar uma informação, contextualizaram na sua vida e transformaram isso em aprendizagem. Aprendizagem é isso. Conhecimento é isso. Tá? Então, nesse primeiro momento, era um pouco sobre isso a nossa ideia, de fazer um exercício de criar um planejamento de uma viagem e pensar, um planejamento de aula tem os mesmos passos, só nós não utilizamos quando a gente elabora uma viagem, um passeio, uma ida em algum lugar, passos específicos. Por que eu quero ir para a praia? Objetivos de ir para a praia. É automático, tu vai para a praia para pegar sol, tu vai para a praia para te queimar, tu vai para a praia para distrair, certo? Então planejamento é isso. Mas planejamento precisa ter intencionalidade e as etapas do planejamento, elas precisam ter consciência, elas não podem ser apenas jogadas lá, tá? Até porque, se eu começo com objetivos e termino com uma avaliação para saber se esses objetivos foram atingidos, o que tem no meio disso? O desenvolvimento da aula. E o desenvolvimento da aula, que são as estratégias, a metodologia, os procedimentos, eles têm que dar em conta de quê? De desenvolver os objetivos. Certo? Para isso que tem o desenvolvimento da aula, para isso que eu tenho metodologias, para isso que eu tenho estratégias, para que os meus objetivos sejam
desenvolvidos. E a gente tem que parar de usar um termo que é muito utilizado também. Os meus alunos atingiram os objetivos. Não. A gente atinge um alvo. Tá? Quando eu falo em objetivo, é desenvolver. Quando eu falo em aprendizagem, é desenvolver aprendizagens. Quando eu falo em habilidades e competências, eu falo em desenvolver habilidades e competências. Ok? Bom, mas voltando para a nossa aula, o nível 3, a aula 3, perdão, ela falava sobre os níveis de planejamento educacional, certo? E aí tinha duas questões a partir desse texto, que uma delas era como podemos conceituar planejamento educacional. Então é uma pergunta, uma solicitação extremamente ampla, né? Vocês poderiam dizer que um planejamento educacional é a organização de uma aula que tem etapas bem definidas, que tem objetivos bem claros, que tem intencionalidade, que tem estratégias de desenvolvimento, que tem uma avaliação. Então, infinitas formas que vocês poderiam dizer o que é um planejamento educacional, certo? Poderiam falar de um outro planejamento que não é um plano de aula, poderiam falar do projeto político-pedagógico, poderiam falar do plano de ensino, tá? E assim, o segundo questionamento que era para refletir era quais os 3 âmbitos em que o planejamento educacional pode ocorrer. Um planejamento educacional pode ocorrer em 3 âmbitos. O primeiro deles é a nível de sistemas e redes, que são, por exemplo, o planejamento da rede estadual. Como é que se estrutura o currículo da rede estadual? Como é que se estrutura o currículo da rede municipal? Pensando que sistemas são essas redes, tá? A rede municipal tem um sistema de ensino de Jaguarão, a rede estadual do Rio Grande do Sul tem um sistema estadual de ensino, que tem um órgão normatizador, que são os conselhos, Conselho Municipal de Educação, Conselho Estadual de Educação, e tem um órgão que é administrativo, que é a Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria Estadual de Educação. Então, os sistemas são esses. Esse é o primeiro âmbito de planejamento, a nível de sistema, tá? O segundo nível de planejamento é o planejamento a nível de escola, a nível de instituição. Ou seja, qual é a unidade curricular que tem na minha instituição? Certo? Qual é a unidade? Como é que é a forma de currículo? Como é que é o nosso projeto pedagógico? Como é que é o nosso regimento? Esses todos são planejamentos a nível de instituição. E depois tem o âmbito do ensino, que daí entra o plano de ensino, que é um plano que é para o ano todo, dividido em recortes, que sejam bimestrais, né? O bimestre é um recorte de tempo, para falar das aprendizagens, ou o trimestre é um outro recorte de tempo que dá conta de falar de aprendizagens, certo? E um outro planejamento, além depois do plano de ensino, é o plano de aula, que daí ele é um plano específico para cada unidade, para cada aula, ok? Então os 3 planejamentos são esses. Na aula 4, tinha um texto em PDF sobre planejamento na escola e a questão era o que é um projeto político-pedagógico. Então vocês puderam perceber que um projeto político-pedagógico é uma forma de retratar num documento, em um projeto, qual é a realidade verdadeira e não utópica que eu tenho na minha escola, o que eu tenho na minha escola, e a partir do que eu tenho, o que eu projeto? Que escola eu tenho e que escola eu quero, certo? Isso é um projeto político-pedagógico em grosso modo. E essa escola que eu tenho, essa escola que eu quero, ela não pode ser feita apenas pela equipe diretiva ou equipe gestora da escola. Muito menos apenas pelos professores. Por isso o nome. Projeto, porque ele vai falar a escola que eu quero, que eu estou almejando. Político, porque ele é feito por muitas mãos, né, desde toda a comunidade escolar, pais, equipe gestora, comunidade, a vendinha ali da esquina, todo mundo pode participar da construção de um projeto pedagógico. Ele é uma construção coletiva, por isso que ele é político. Então, inclusive, existe uma discussão já há bastante tempo. Tá, mas todo projeto ele tem que ser político. Então, não precisávamos chamar o PPP de projeto político-pedagógico, apenas de projeto político, apenas de projeto pedagógico. E é verdade, né? E é pedagógico porque ele dá conta do âmbito educacional, das relações pedagógicas, né, do aprender, do ensinar e de uma praxis pedagógica realmente efetiva, certo? Então, o projeto pedagógico, ele é isso. A outra questão falava de qual a importância do ato de planejar na escola. Porque quando a gente planeja, a gente antevê passos. Tá? Quando eu estou planejando tempo, eu estou pensando especificamente, mas essa atividade não vai dar para minha turma, porque eles são muito distraídos, eu tenho que substituir ela por uma atividade que foque mais. Isso é pensar, é antever caminhos. E planejar é isso. E lembrando que o planejamento não é pronto e não é acabado, ele é flexível, eu posso mudar.
tá? E pensar uma outra coisa a respeito do planejamento. Eu tenho uma turma de 25 alunos e eu tenho que pensar que o meu planejamento ele tem que contemplar a todos, de forma que que a minha aula não pode ser igual para todos. Porque se a neurociência me diz que cada um aprende de uma forma, como que a minha aula vai ser igualzinha para todos? Então eu não posso trazer um conceito dizendo o que é um mamífero, por exemplo. Eu tenho que trazer subsídios para que os meus alunos encontrem sozinhos. Eu trago uma situação problema. Eu trago um monte de imagens, dou para eles recortarem, colarem, e eles descobrirem o que é um mamífero sozinhos. Isso é trazer situações para que os alunos desenvolvam as suas aprendizagens. E esse é o cerne do construtivismo, que vocês já vêm estudando há bastante tempo. Certo? Bom, na segunda falava a respeito da organização curricular. Se é termos de instituição, a escola precisa ter uma unidade. Ela precisa ter um projeto pedagógico único e ela precisa ter uma unidade curricular. Eu não posso ter, por exemplo, no sexto ano, uma série de ofertas, no sétimo ano, uma série de ofertas com uma proposta totalmente diferente. Então, quando eu tenho uma proposta curricular pedagógica, eu tenho que ter uma unidade, certo? Bom, qual a importância do plano de aula? Acho que a gente já falou sobre isso, né? Quando a gente fala da importância do ato de planejar na escola, certo? Então, os níveis de planejamento educacional, que era a aula 4, era esta. Bom, na aula 5, então, tem uma entrevista com o Celso Vasconcelos e pedir para que vocês elaborassem uma atividade sobre separação de sílabas, certo? Para o terceiro ano do ensino fundamental. Então vocês tinham que colocar tema, objetivo, conteúdo. O conteúdo já estava, que era separação de sílaba, metodologia, avaliação, tá? Como perceber se houveram as aprendizagens. Esta aula eu não vou comentar muito agora, porque ela precisa ser retomada numa das aulas posteriores, certo? Então, na aula 7, a gente vai retomar esse planejamento, quando a proposta é essa, retomar esse planejamento, e ver como vocês poderiam qualificá-lo. Então, na aula 6 agora, gente, que a proposta é o seguinte: vocês vão entrar no fórum, que está abaixo do vídeo, e vão criar um tópico nesse fórum com duas abordagens. A primeira delas vocês vão criticar, problematizar, acrescentar alguma ideia sobre o vídeo, né, alguma experiência de vocês, podem acrescentar ali, complementar algo que eu falei também. E a segunda abordagem é comentar sobre por que um planejamento precisa de objetivos de aprendizagens claros e precisos, certo? Bom, eu espero que a gente consiga ainda, nas próximas semanas, nas próximas 2 semanas, ter a oportunidade de fazer um mconfig para que a gente tenha esse vídeo de forma simultânea a todo mundo, né? Que a gente consiga, pelo menos aqueles que puderem, a gente fazer uma aula onde a gente consiga dialogar por videoconferência, seja por Hangout, seja por mconfig, né? A gente combina de fazer como a gente vai fazer, certo? Em relação, pessoal, quem teve algum problema para enviar, para concluir as atividades da semana que passou, não se preocupem, no final eu vou abrir um período de recuperação para que vocês possam ter tempo ainda de reconstruir essas aprendizagens que não conseguiram dar conta em função do tempo, em função de, enfim, nós estamos falando aqui de um planejamento de uma aula para todos. E uma aula para todos dá conta de falar de inclusão. E inclusão é isso. É saber e permitir que todos tenham possibilidades, certo? Então, gente, obrigado, um beijão para vocês e uma boa semana de estudos.